Você já parou pra pensar que há muito tempo não consegue ter noites e noites de jogatina como quando você tinha um Play 2? E que há muito tempo você também não consegue entrar em um jogo e não dropar nos primeiros 5 minutos? E se eu te disser que a culpa não é da indústria dos jogos que tá, como eu posso dizer, robotizada? E se eu te disser que a culpa é do que tá na sua mão? É isso, seu celular. Mas calma, não sai do vídeo ainda. Esse não é mais um vídeo sobre dopamina. Esse papo de dopamina eu deixo pro Wesley. Hoje eu vou falar que muitas das vezes que estamos no nosso tempo de lazer, trocamos horas de jogatina, que é uma diversão ativa, por horas de ócio e um scroll infinito. Mas calma, você não precisa acreditar em mim. E nem na minha opinião empírica. Eu vou te mostrar na prática. Bom, eu disse que eu ia te provar. E eu tô aqui no parque com o Andrew. Andrew. Fala pra gente do YouTube. Qual foi a última vez que você se empolgou e jogou muito por horas e horas um jogo? Ih, cara, eu acho que era criança ainda. E qual era o console que você tinha na época? PS2. Bom, mas assim, tem uma coisa inusitada que pode salvar suas noites de jogatina. Você não vai acreditar, mas é a leitura. Isso, eu sei, contraditório, mas a leitura pode sim trazer aquele sentimento que você sentia quando zerava um game no PS2. E eu não estou falando de nostalgia ou de algo parecido. Estou falando de realmente poder aproveitar os jogos e estar presente no momento. Você pode bem argumentar. Ah, o Andrei ele não tem embasamento para falar sobre nostalgia. Mas cara, bem como a maior parte dos brasileiros, eu só fui ter acesso a um console de determinada geração quando a Sony já estava chegando na terceira geração à frente. Em 2019, com o PlayStation 5 batendo na porta, eu fui ter acesso ao meu primeiro Play 2. E eu lembro que aquele foi um momento muito feliz na minha vida. Eu me recordo de atravessar a cidade de bicicleta e chegar na porta da casa do meu amigo e comprar um Play 2 por R$ 150. Sim, 150 parece um valor muito baixo, mas considerando que eu era um desempregado, estava no nono ano, para mim era um valor muito alto. E também, na volta para casa, eu me senti muito bem. Eu me senti feliz, na verdade. E não troque por síndrome do desbloqueio, eu comprava os jogos porque meu Play 2 era desbloqueado. Mas assim, mais que a felicidade de ir para casa com o Play 2 no saco de lixo, desviando de todos os buracos e com os controles batendo no console, foi quando eu cheguei em casa e pluguei aquele console na TV. Naquele momento eu senti uma felicidade que até hoje eu não sei descrever como. Eu não sei se era um sentimento de posse ou um sentimento de conquista. Eu sei que eu fui muito feliz aquela noite jogando Midnight Club 3 e ouvindo aquelas trilhas sonoras incríveis. Mas cara, isso mudou quando eu comprei um PS3. Em meados de 2021, 2022, eu adquiri meu primeiro PS3. E eu não minto, eu fiquei muito feliz aquele dia. Eu cheguei em casa e eu joguei. Oh, mas eu joguei GTA. Eu joguei muito GTA V. E assim, eu não vou dizer que eu era infeliz. Eu não era infeliz. Mas eu comecei a ficar infeliz a partir do momento que eu desbloqueei aquele console. Sim, você pode dizer que se trata da síndrome do desbloqueio, não tem nada a ver com leitura. Mas não, não é sobre isso. Quando eu olhava para todos aqueles jogos, eu me sentia cansado apenas de olhar para eles. Eu não sei se era porque eu tinha todos, mas eu associo isso a um momento muito chato da minha vida. Que foi uma época que eu não me concentrava, eu não focava em nada, eu não prestava atenção e eu nunca estava presente nas coisas. Eu sempre estava com a mente em outro lugar. E assim, recentemente, eu vendi meu PS3 sem conseguir zerar quase nenhum jogo, em ressalva da The Last of Us 2. E eu comprei um notebook gamer, um PC gamer, por assim dizer. E nessa plataforma, eu consigo jogar jogos da Microsoft, jogos da Sony e jogos da Nintendo com o Switch Pro. Claro, com minha cópia do meu jogo original licenciado. E mesmo assim eu senti tédio. E eu pensei, cara, o problema não é o console. O problema não é a indústria dos jogos. O problema é que sou eu. Foi quando eu parei para pensar que eu nunca estava presente 100% nas coisas. Sempre parte de mim estava com a mente em outro lugar. Sempre parte de mim estava com a mente cheia, seja de redes sociais, seja de pensamentos ruins. E eu percebi que isso estava afetando tanto minha jogatina quanto as outras partes da minha vida. Meu relacionamento, minha faculdade. Foi quando eu parei e pensei, como eu posso desacelerar meu cérebro? Como eu posso fazer com que eu me concentre e eu esteja mais presente nas coisas? E foi aí, meus amigos, que a literatura, a leitura, a ficção, os mangás me salvaram de uma síndrome do PC Gamer. Bom, a leitura tem um bom mérito nisso, mas o mérito não é 100% dela.
No começo da minha jornada com o meu notebook, que foi meu primeiro PC gamer, entre aspas, eu joguei vários jogos incríveis, como Ghost of Tsushima, Hollow Knight, Mortal Kombat 11 e por aí vai. Só que, de certa forma, esses jogos não me prenderam. E não me entenda errado, a culpa não é dos jogos ou das empresas que os fizeram. A culpa primordial é minha. Minha atenção estava desviada e desfocada. O Japão feudal de Ghost of Tsushima, por mais que seja lindo, não me prendia. Os cenários marcantes de Hollow Knight não me cativavam mais que 10, 15 minutos. E a violência extrema de Mortal Kombat não me entretia, mesmo quando eu jogava com meus amigos ou algo do tipo. E foi aí que a leitura entrou, junto com um game especial na minha vida, que foi Zelda Breath of the Wild. Eu sei, você já ouviu muito falar de Zelda, como ele matou o mundo aberto, como ele revolucionou uma franquia, como ele revolucionou um tipo de jogo, mas não é sobre ele que eu quero falar hoje. Assim que eu saí do Santuário de Renascimento, em Hyrule, no Grande Planalto, e eu olhei toda aquela paisagem, a trilha sonora, eu me senti encantado. Mas mesmo eu me sentindo encantado por um jogo como eu nunca tinha sido encantado antes, talvez desde a época do PlayStation 2, aquilo não me prendeu por tanto tempo. É claro, não tem quem não comece a jogar Zelda e não fique 30, 40 minutos. Mas tudo mudou quando eu comecei a ler um livro. Eu comecei lendo devagar. Eu comecei por mangás e à medida que eu ia avançando nos mangás, minha jogatina ia ficando mais fluida, mais completa. Foi aí que eu entrei em um livro meio pesado para ler, só que eu gostei. Quando eu comecei a Metamorfose do Kafka, eu senti que a leitura não entrava na minha cabeça. Era como se o modo de escrever do escritor e o meu modo de entender fosse duas línguas diferentes, por mais que tivesse traduzido. Só que à medida que eu fui lendo e minha atenção foi voltando ao normal, eu fui me apaixonando tanto pelo Link em Zelda Breath of the Wild, quanto pelo Gregor Samsa e sua história no Metamorfose. E depois de eu terminar a Metamorfose, eu comecei um livro mais leve, que é melhor do que nos filmes. E eu gostei do livro. A forma que a narrativa é rápida, aquele romancezinho bobo, me ajudou a voltar com os livros de novo. E o mais curioso é que depois que eu comecei a leitura, eu passei mais tempo jogando. O que parece totalmente contra-intuitivo, porque eram coisas que eu fazia no meu momento de lazer. Mas assim, a leitura e os jogos podem coexistir. Assim como é possível ver semelhanças entre Alice, de É Melhor do que nos filmes, quanto no Gregor, de A Metamorfose de Kafka. Eu sei, parece absurdo, mas se você procurar, você vai achar. Mas assim, o que eu quero dizer é que, por mais que a leitura seja um hobby, seja uma arte, seja um meio de estudo, ela pode te auxiliar em diversas partes da vida. Você que está aí hoje, pega um mangá para ler, um mangá do seu gosto. Seja Vagabond, seja Berserk. Se você gosta de um negócio mais alegre, pega Dan. Mas começa a ler. Dá uma chance para a leitura. Depois passa para livros, passa para novelas, passa para romances. E você vai se sentir melhor, tanto na sua jogatina quanto nas outras partes da sua vida. Depois que eu comecei a leitura e voltei com esse hobby, eu me senti mais presente nos momentos. Me senti prestando mais atenção no que realmente importava. Isso foi algo libertador para mim. Me ajudou a jogar 30 horas de Zelda Breath of the Wild em 7 dias, tanto quanto me ajudou a escrever esse roteiro. E esse que vos fala só começou a gravar porque ele voltou a escrever as coisas. E a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é que a leitura ela não é chata. A leitura só não se conectou com você ainda. E cabe a você ir atrás dela. Cabe a você pensar em um tema que você goste e correr atrás desse tema. Seja um Dark Fantasy, seja um High Fantasy, seja um romance, seja uma biografia, seja filosofia, não importa o que seja, só comece. E te dou minha palavra que você vai sentir tanto sua jogatina quanto todas as áreas da sua vida melhores. Gente, eu tô jogando um jogo que eu não faço ideia de como joga, porque meu namorado, ele fez um convite obrigatório. Meu Deus, eu vou morrer. Se você gostou desse estilo de vídeo e do conteúdo em si, curte aí, se inscreve e mais pra frente eu vou postar mais vlogs, mais conteúdo tanto sobre minha vida, tanto sobre jogos.